Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, minha gente, nesta segunda-feira, 30 de julho de 2018. Fale com o debate 93 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Meu irmão, que você veio fazer aqui? Você veio fazer aqui? Eu vim para louvar a Deus. E você, conta aí pra mim. Meu irmão, que você veio fazer aqui? Eu vim para louvar a Ô, Deus. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, bem-vindo de volta. Estamos de volta, quero agradecer a você e ao Cid Gonçalves pelo brilhante trabalho enquanto estive fora trabalhando. Tem gente que pode achar, pegou a julho, uma semana de julho, devia estar de férias, né? Tava descansando, aí já tem lá os maldosos que querem dizer que foi pro Caribe, que foi fazer uma visita pra Europa. Não, pior é que não foi falado Tá mesmo. vendo? Não, vocês não falaram. Você até deu uma ideia agora, porque né? vocês são bondosos. A gente sabe que Mas só não Deus foi é bom. dito, E a realmente. bondade dele reflete na gente. Ninguém na sua essência é bonzinho. Isso é conversinha. É só Entendeu? o Senhor. Mas obrigado, viu, Marcela? Só tô querendo agradecer uma vez mais. Enquanto eu trabalhava bastante, vocês trabalhavam bastante aqui. Daqui Mais ou menos, né? também. Você tá, à tarde não é mais livre, não? Não, sim, Não é não? eu trabalho bastante. Ah, é? Ele acha que eu trabalho só no horário dele. Tá bom, mas Marcelo. eu chego aqui muito antes dele chegar e Ué, vou embora. Tá reclamando? Muito depois. Tá reclamando? A irmã tá reclamando? Só estou dizendo Lamentando? que eu faço. De maneira alguma. Ah, tá agradecendo. A pessoa chega. Então vamos meia hora aumentar antes o do horário de programa. trabalho para ela ficar Vai mais embora feliz. meia hora depois do programa e acha que eu tô que nem ele. Olha só. Entendeu? Tá. Quando você nasceu, quando você deu o primeiro chorinho, muito bem, muito bem. Vamos lá, estamos de volta. Parabéns, né, Marcela? Que os pastores aniversariam. Como é que é o negócio? Conta aí pro ouvinte. Você, querido ouvinte, que tem aí, tá comemorando o aniversário do seu pastorzão hoje ou ontem, manda pra gente 968038319. Coloca o nome do seu pastor, o nome da igreja. Ao final, nós iremos orar por ele aqui. Teremos essa a igreja alegria também. e essa Orar pela honra. igreja, orar pela Que igreja. A alegria nossa é a honra nossa. Maravilha, obrigado, Marcela Bastos. Nós estamos de volta, minha gente, aqui no nosso debate 93 com muita alegria. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família e vamos lá. Estamos juntos no Debate 93. Cresci na igreja, mas eu me desviei. Conta aqui, ouvinte, quanta gente tem essa mesma história para contar, hein? E nesse tempo, longe do Senhor, eu cometi muitos erros e fiz muita gente sofrer. Sei que preciso voltar para Deus, mas não consigo. Vivo uma falsa felicidade que foi construída em cima da desgraça de outras pessoas. Não me sinto digna de voltar à comunhão com Deus. Será que Deus pode amar alguém como eu? Devo voltar à igreja e ignorar todo o mal que causei às pessoas? Existe gente que nasceu para fazer mal às outras? Como lidar com as vozes que todos os dias me acusam de ser uma pessoa maldita? Pelo amor de Deus, que pesado. Muito bom dia, pastor Guilherme Costa. Bom dia, JR, bom dia aos colegas debatedores, bom dia aos ouvintes do Debate 93. A história da nossa ouvinte é a história de muita gente. Quando ela começa dizendo assim, cresci na igreja, mas me desviei. Né? Aquela famosa frase, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Toda pessoa que nasce na igreja, que é criada no evangelho, precisa ter a sua própria experiência com Deus, a sua experiência de conversão, tem que ter o seu próprio relacionamento com Deus.
né? Essa é a primeira coisa que eu quero destacar. Ela se afastou, ficou muito tempo longe e ela reconhece que precisa voltar. Tanto que aqui ela diz assim: eu sei que eu preciso voltar para Deus, mas não consigo. Querida, saber é bom, mas não basta saber. Você tem que ter as atitudes certas. Arrependimento, confessar os seus pecados a Deus, né? Voltar. O caminho de volta não é fácil. O caminho de volta requer esforço, requer disposição, requer atitudes. Se você precisa consertar alguns erros cometidos com as pessoas, pedir perdão, que tem que haver o quebrantamento, tem que haver o arrependimento. Não é fácil o caminho de volta, mas vale a pena. Olha, quando a nossa ouvinte diz, querido pastor Vladimir Castro, a quem eu saúdo, bom dia, meu irmão, quando a nossa ouvinte diz que a felicidade dela foi construída em cima da desgraça de outras pessoas, pode ser um monte de coisa. Mas em geral, isso aqui é um lar destruído e uma pessoa que construiu o seu lar em cima de um lar destruído. Também, para muitos outros, pode ser um furto, um roubo, um desvio de recursos, enfim, de alguma maneira, é essa a realidade que a nossa ouvinte está administrando aqui, de estar vivendo uma coisa que, na verdade, destruiu outras. Eu quero ouvir a sua opinião. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia, queridos amigos debatedores. É uma alegria estar aqui de volta à Rádio 93. JR voltando aí de viagem, eu acabei de ouvir agora, bonito desse jeito. Obrigado, meu irmão. Destacar isso para os nossos ouvintes, rapaz. Cadê aquele teu óculos? Parou de usar? Rapaz, sabe que eu fiz um óculos novo ontem, Jota. Ah, então mas é isso. Perto. Mas você é um humilde, né? Então você está muito bonito e é muito bom revê-lo. E eu percebo aqui, JR, algo bastante visível, a dor que está evidente nessas palavras. E uma das coisas que é percebido aqui é o fato dela necessitar gerar dor para construir alegria, né? Ou seja, ela deve ter um histórico de sofrimento ou de realidades não restauradas tão profundo que para que ela possa experimentar a felicidade, ela precisa gerar dor em outra pessoa ou em algumas outras pessoas, e você percebe um sentimento de culpa muito grande e uma compreensão errada sobre a graça de Deus. Ela diz: eu não me sinto digna, né? Ou seja, como se em algum momento na nossa existência nós pudéssemos ser dignos do amor de Deus. O Exane Alves, nossa psicóloga e master coach, muito bom dia, seja bem-vinda. O que pensa você sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia, ouvintes, debatedores queridos. Então, a busca pela felicidade, ela leva a gente muitas vezes por caminhos que são sem volta, né? Caminhos tortuosos que vão beirar precipício, né? Mas a gente não tem como voltar atrás, a gente não tem como corrigir no tempo os erros que foram feitos, mas a gente precisa pensar num tempo futuro, onde a gente pode construir uma história diferente, né? Eu costumo falar que a gente precisa quebrar o conceito de erro e usar isso como uma condenação para os nossos dias, mas transformar em aprendizagem. E aí passa pelo arrependimento, que o pastor falou, passa por muitas situações que precisam acontecer, sim, mas gerar uma aprendizagem para que os erros não se repitam no futuro e ela possa, então, viver uma nova história. O querido pastor Samuel Soares, bom dia, meu irmão. Você está bem? Muito bom dia, JR, seja bem-vindo de volta. Obrigado, bom dia aos amigos queridão aqui à mesa e aos queridos ouvintes que nos acompanham mais uma edição do debate. Que bom estar de volta. Uma talvez questão que eu gostaria de pontuar logo no começo sobre esse depoimento de nosso ouvinte é quando ela coloca: eu deveria voltar à igreja e fechar os olhos para tudo que eu fiz, eu deveria ignorar todo o mal que eu causei. Eu vejo uma relação nisso aqui com o que ela está dizendo. Eu não me vejo digna. Quando eu olho para aquele contexto de igreja que eu cresci, que eu conheci, que eu fui exposta, que eu fui apresentada, e o tipo de assunto, o tipo de doutrina, o tipo de ensinamento que eles apregoavam lá, olho para mim, o que eu fiz da minha vida até aqui, e a coisa não combina, a coisa não tem relação. Então, eu devo simplesmente voltar a frequentar aquele universo que eu conheço, que eu sei do que se trata, e fingir que nada aconteceu, quando eu, na verdade, sou o primeiro que me julga, né? Eu sei exatamente o que eu fiz, o mal que eu provoquei, e fica por isso mesmo, vou lá cantar e levantar minha mão. Não me sinto digna. É natural que você não se sinta digna.
porque você é humana, somos humanos, e de fato não deve haver, se há é falso, não deve haver dentro do nosso coração esse senso de dignidade. Eu fiz por merecer para estar aqui dentro, JR. Duas perguntas aqui. Merecer para estar na presença de Deus. Não, isso não deve acontecer, óbvio. É o Senhor quem faz essa obra em nós de convencimento, de perdão, a obra da redenção é toda dele. Me lembro de quando Paulo, agora convertido, tenta ter acesso à comunidade dos cristãos e tem uma dificuldade muito grande, porque ninguém confia, dado o passado dele, o mal que ele provocou. Pastor, obrigado. O pastor Guilherme Costa pergunta aqui o ouvinte, JR, o pastor aí falou que filho de crente não é crente. É filho de quem? Tá perguntando aqui. Filho de um cristão, de um crente. Não, crente. O senhor fala a frase que o senhor falou. Qual foi a frase que o senhor falou? Filho de crente não é crentinho. Crentinho. Então, ouvinte, é crentinho. Filho de crente não é crentinho. Eu não falei cretino, não. Falei crentinho. Não, é porque tem que... Eu tô dando voz aqui. Agora, gente, é o seguinte, deixa eu dar uma... Pergunta simples. Sim. Essa pergunta simples. Segunda-feira, vocês estão animados. Pergunta simples. Se a pessoa tirou dinheiro de alguém e teve um encontro com Jesus, o que ela faz? Faz o caminho de volta. Vamos lá. Tirou dinheiro de alguém. A tirou dinheiro de B. Aí A teve uma experiência com Deus. Depois que A teve uma experiência com Deus, o que A faz em relação a B? Faz como Zaqueu fez. Como Zaqueu. Devolve o dinheiro. Exatamente. Se a pessoa, por exemplo, roubou um carro. Roubou o carro. Eu já vi vários casos assim. A pessoa roubou o carro, se arrependeu, entrega, deixa o carro em algum lugar, manda mensagem, entrega o carro. E se roubou o marido ou a esposa? Deu ruim. Eu diria, JR, devolve? É uma questão muito mais complexa, porque envolve relacionamento. Vocês vão me responder, né? Envolve um grau de seriedade maior do que um bem, do que um objeto. Então, a primeira coisa que eu pontuaria, há quanto tempo tem isso? E que ponto está? Não, a pessoa roubou o marido do outro em 85. Nós estamos em 2018. É na boa hora de entregar, né? Devolve. Agora nem a primeira senhora quer de volta. De 85 pra cá tem quantos anos? Tem muito tempo, já tá gasto. Agora nem ela quer de volta. Só sobrou o outro. Ah, meu Deus. 33 é difícil, gente. Não é. Olha, isso não obviamente eu estou colocando aqui de uma forma irônica, porque não é uma coisa tão simples. Com certeza. Não é porque é o seguinte, a pessoa foi lá, já criou laços de relacionamento, aí tem 3 filhos, tem não sei o quê, sabe? Não é uma coisa que você vai dizer assim, não, devolve. Até porque não sabe se a outra pessoa também quer de volta, né? Isso. Capaz de não Agora, a questão é a seguinte, realmente, ao longo da caminhada, existem fatos que acontecem que não tem como você reverter, humanamente falando. É o caso aqui, o exemplo que o JR deu do marido que foi roubado, né? Mas, mesmo assim, a pessoa, ela deve procurar o arrependimento. Primeiro, ela reconhece o erro, errei, pequei, já se passaram tantos anos, talvez não tenha como eu reparar o mal que eu lhe fiz, mas eu vou olhar a situação com os olhos da graça. Senhor, me perdoa, eu quero mudar de vida, eu quero fazer bem às pessoas, eu não quero mais ser um instrumento de ferir as pessoas, quero ser um instrumento de graça. Eu acho que o caminho é o arrependimento e a mudança de atitude a partir daquele momento. E essa situação sempre vai envolver muitas pessoas, né? Então, o caminho de volta, né, da devolução, eu acho que ele vai acontecer mesmo do ponto de vista interno, do reconhecimento, do pedido de perdão, mas vai envolver tantas pessoas que não necessariamente essa história precisa ser reconstruída com esse formato de família sendo novamente adaptado aí. Talvez eu até adicionaria, talvez sequer seja possível de ser reconstruído. E o fato são 2 elementos também que estão constituídos dentro de um mesmo cenário. Que eu acho que o mais importante aqui é o fato da pessoa que foi o agente ativo da desconstrução e da destruição, ela se arrependeu. Então, mesmo que ela não possa, com a atitude dela, reconstruir a relação daquela outra pessoa que com ela compôs um novo relacionamento, a atitude dela de ruptura, a atitude dela de dizer, não, eu não quero mais isso, eu errei, eu reconheço, isso é parte de um processo equivocado, errado, pecaminoso, e eu quero romper com isso. Eu quero recomeçar a minha vida com Deus, eu acho que você deveria voltar aí sim, porque envolvem não apenas aquele novo casal, aquele novo contexto, mas envolve as famílias que foram
destruídas ou marcadas ou feridas. Então, independente daquilo que o outro possa fazer, a atitude dela no cenário de ajuste, de conserto, precisa ser tomada independente de qualquer coisa. Ela tem que se posicionar e dizer, não, eu quero romper com isso. Basicamente, JR, o que o apóstolo João, lá no livro do Apocalipse, quando a gente vê sobre a carta a Éfeso, que diz, vai, né, lembra-te de onde caístes, vai, arrepende-te e volta à prática das primeiras coisas. Então, hoje existe a cultura, né, o Dietrich Bonhoeffer falava da graça barata, né? Não, tudo é graça de Deus, é a graça, quando na verdade a proposta de Deus para o homem não é apenas o arrependimento, né, baseado no perdão que nos é oferecido pelo Senhor, mas a restituição. Ou seja, o caso de Zaqueu é claro, ele restitui, ele tem um entendimento daquilo que, da gravidade do que ele fez, e ele quer, então, não apenas pedir o perdão, mas ele quer retribuir, ele quer recompor aquela história que ele arruinou. Olha, eu quero agradecer a participação dos nossos ouvintes pelo nosso WhatsApp, 968038319, 968038319, e aqui alguns ouvintes dizendo o seguinte, que ninguém rouba marido ou mulher de ninguém, a pessoa vai porque quis. O pessoal tá bravo aqui, hein? O pessoal tá dizendo aqui, ó, a pessoa que vai, ela vai porque quer. Então tá estabelecido aí que vai porque quer. Ela não sei, vai amarrar, vai amarrar. E tem gente que manda essa, eu fui enganado, fizeram um trabalho. Foi. Bom, aqui outro ouvinte diz o seguinte, casamento fruto de traição é pecado. E ponto. Então, se o casamento tem pouco tempo, pode separar. Se tem filhos, fica junto. Fica junto? O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Eu pergunto aos nossos ilustres debatedores. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que se você é casado, diante de Deus, você tem uma aliança estabelecida num termo, num prazo de eternidade. E se você decide a romper com essa aliança, não sei se a gente consegue ter consenso nesse tema aqui na mesa, eu sei que é um tema muito polêmico, mas, olhando para o Novo Testamento, as pessoas apresentaram a Jesus uma questão específica sobre a carta de Moisés. E Jesus, naquele contexto, ele endossou. Não, realmente tem a carta, tá aí disponível, se vocês quiserem usar. Eu só faria uma observação. Essa carta existe por conta da dureza, da malignidade que tem no coração do homem, que é mau, que em essência é perverso. Por conta disso, Moisés produziu essa carta. Mas essa carta não é o tipo de recurso que é para você usar como num jogo na minha vez, uso a carta. A carta não é para isso. Então, do ponto de vista do Novo Testamento, me parece que essa é a alternativa. Todo mundo que se separou usou essa carta? Me parece que não. Então, a coisa parece que caminha para um lugar onde você não tem muita certeza de nada. Você começa a conjecturar com vários textos, dependendo do que você precisa. Você vai usando, amarrando com um texto ou com outro, para que você, imagino eu, tente encontrar esse lugar de paz para sua própria consciência. É porque quando você fala sobre a graça para quem agiu assim, então a pessoa foi lá, enfim, construiu o lar dela com base na destruição do lar alheio. Aí a gente diz assim, olha, a graça de Deus alcança a pessoa se ela se arrepender. De fato. Aí a gente também tem que olhar para a pessoa que foi ofendida, para a pessoa que foi magoada. E a gente crê que a graça de Deus também está sobre a vida dela. Mas vocês entendem que isso na prática é um negócio complicadíssimo? Sim, absoluto. E a pessoa olha, a pessoa traída olha e diz, lá, estão lá, entendeu? Estão vivendo juntos, às vezes estão na igreja, o que a pessoa está na igreja, vários casos aqui, ó. O WhatsApp tá bombando aqui hoje. O pastor tal acolheu. Então, isso aí, JR, é seríssimo, é importantíssimo esse debate, essa temática, porque, como disse o pastor Samuel, né? Sim. O problema todo não é apenas o começo errado, uma construção de um relacionamento baseado na destruição de outro, mas é a legitimidade que muitas igrejas estão dando a processos errados. E a gente entende, tem a compreensão bíblica do que é de fato um casamento segundo os padrões de Deus, segundo os princípios bíblicos.
e aquilo que hoje tem se chamado de casamento dentro de contextos. Pessoas que estão em diversos relacionamentos que não têm parâmetros bíblicos, que se casam, que querem a bênção de Deus, mas não querem ter uma relação construída com correção na sociedade. Porque vou perder pensão, então a gente não vai se casar. Assim. Então, assim, existe uma série de fatores que hoje estão tentando, é como se a igreja quisesse alinhar esses processos que o mundo ou que a sociedade chamam de legais, e a gente dá um pano espiritual a isso. E a igreja, eu acho que ela precisa posicionar-se com clareza acerca dessas relações. A graça de Deus é, sem dúvida nenhuma, o fator fundamental para a nossa existência, sobretudo a base do nosso relacionamento com o Senhor. Mas a graça de Deus, ela estabelece princípios. A graça de Deus não acolhe o erro, passando um verniz sobre aquilo que está errado, como se a bondade de Deus não fosse... se a bondade de Deus fosse o atributo do caráter de Deus maior, que se sobrepusesse sobre os demais. O único, né? O único. Como se só existisse isso. O próprio Senhor diz assim, sede santos como eu sou santo. Então ele poderia dizer, sede justos como eu sou justo. E na verdade, a característica principal da santidade é imprimir em nós um caráter exclusivo de povo de propriedade exclusiva do Senhor. Eu acho que a gente vive esse tempo onde essa situação é muito comum na igreja, como nunca foi antes, né? E uma coisa importante, né? Quando a gente está falando de restituição, sim, porque a gente acredita num Deus que restitui, e a gente acredita que o caminho tem que ser um caminho buscando essa restituição daquele que pecou. Mas eu acho que muitas vezes essa restituição, ela não vai passar por um novo formato familiar, mas ela vai passar pela honra que essa mulher ou esse homem traído pode receber novamente, mesmo que não casando novamente com seu ex-cônjuge. Né, pela honra que ela pode receber, ou ele pode receber, de ter sido reconhecido, de ter recebido um pedido de perdão, que muitas vezes não acontece isso, porque a gente tem a impressão de que a restituição ela só acontece quando a família é reconstruída novamente. Mas a gente esquece que existe uma honra que foi desconstruída, uma honra que foi deixada de lado, e eu acredito que o caminho da restituição, ele passa primeiro por essa honra e sabe Deus, poderá chegar a uma restituição familiar, mas nem sempre o caminho é só esse. Então, né? Quando a nossa ouvinte diz aqui, devo voltar à igreja e ignorar todo o mal que causei às pessoas, a resposta é não, né? Não. Ignorar? Ignorar não. Tem que enfrentar isso aí. Tem que enfrentar e tem que olhar para essa situação com o olhar da graça de Deus, da misericórdia, olhar com o coração arrependido, reconhecendo o erro, errei, pequei, mas estou querendo mudar de vida, estou voltando para Jesus, o evangelho é a boa nova de salvação, de transformação. Quando a Bíblia nos diz aqui, em Mateus capítulo 18, os pastores aí conhecem bastante bem esse texto, e a reflexão que Cristo faz aqui, que ele nos apresenta nesse texto, muitas vezes utilizado apenas para a questão da disciplina, a Bíblia nos diz, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Vou ficar nesse pontinho aqui. Nesse caso, é um pecado contra o indivíduo, também é um pecado contra Deus. A gente lembrando de José no Egito, quando ele rejeita o ataque da mulher de Potifar, ele utiliza as duas expressões, né? Não posso pecar contra o meu senhor, que é o esposo dela, e contra Deus. Então, essa ideia de que o pecado contra alguém também é um pecado contra Deus. Mas nesse caso especificamente aqui, para a gente entender, se uma pessoa fez algum mal, ela roubou o carro, ela roubou dinheiro, ela trabalhou na empresa, ela desviou o recurso, então umas coisas materiais. Também tem as questões emocionais. Falou mal da vida de alguém, criou uma celeuma, espalhou um boato, falou mentira, ou mesmo investiu no cônjuge alheio. Isso tudo fica assim entre o indivíduo e Deus, ou tem casos que tem que ser entre o indivíduo, Deus e a pessoa para poder resolver o assunto e seguir em frente. Que casos isso, que casos aquilo, na opinião de vocês? Me parece que todos os casos, como você mesmo bem construiu no começo da sua argumentação, se eu peco, se eu cometo pecado nesse contexto de comunidade, eu estou cometendo um pecado contra alguém,
Sim. Então, se eu conheço esse alguém, me parece que é um lugar de ponto pacífico que eu devo pedir perdão a esse alguém. Concordo. E, naturalmente, a Deus, como bem você construiu com a ilustração de Moisés, de José. A não ser que fosse um caso, por exemplo, de um homem público, que ele pecou contra um município. Aí é difícil que ele se dirija a uma pessoa, né? Imagino que um comunicado via imprensa a toda a população do município seria um equivalente. Mas se eu pequei contra a minha irmã que está ao meu lado, naturalmente que no caminho de reconstrução para a redenção, a misericórdia, a construção desse caminho de perdão, de voltar às primeiras obras, como o pastor citou, eu tenho que pedir perdão a essa pessoa também. Me parece que eu não consigo fugir disso. Um caso extremo seria e quando essa pessoa faleceu, e eu já vi casos assim na minha igreja, na minha comunidade. A pessoa vem para Jesus, ela se dá conta que pecou gravemente, seriamente contra uma pessoa, e a gente recomenda no aconselhamento, querido, faz o caminho de volta, procura a pessoa, se arrepende, confessa. Amém, pastor? Mas a pessoa morreu. Se aí não tem como fazer mais. É interessante isso que o pastor Samuel falou, eu concordo com ele. E eu já vivi uma situação onde a pessoa precisava perdoar alguém que tinha morrido, pedir perdão a alguém que tinha morrido. E foi muito interessante, porque dentro desse caminho tinham outros familiares, outras pessoas envolvidas que tinham sofrido as consequências do pecado que ela tinha cometido contra aquela pessoa que tinha morrido. E foi muito legal, porque ela teve a oportunidade de ir até as pessoas envolvidas, ao familiar, e então ela se sentiu, de fato, exercendo o perdão num ponto de vista onde o processo foi completo. Porque eu acredito que quando a gente não consegue alcançar um ou outro, em alguns casos, é claro, isso vai ser impossível, mas quando a gente não consegue estar diante daquele a quem a gente causou o mal, a sensação que eu tenho é que o pecado, o perdão, ele fica interrompido. Sim, fui diante de Deus, Deus me perdoou, lançou no mar do esquecimento, mas existe alguém onde eu preciso, mais uma vez, restituir isso. Então, eu acredito que esse caminho se torna realmente completo quando a gente consegue alcançar todos que foram envolvidos. Olha, vou dar um exemplo prático aqui. A pessoa desviou um recurso, ele era sócio ou era funcionário, desviou a grana. Desviou o dinheiro, pegou lá o dinheiro, botou na conta dele, sabe o que ele fez lá? Problema dele. Certo? Beleza. Aí ele teve encontro com Cristo. Jesus para mim é tudo, agora Jesus na minha vida. Aí ele tá orando, o Espírito Santo diz para ele, tá lembrado daquele camarada que você fez? Tem 10 anos, você construiu a sua riqueza hoje, a sua vida hoje, seu carro, sua casa, os bens que você tem, celularzinho top que você tem aí, com base naquele recurso que foi desviado no passado. Você citar o exemplo de Zaqueu. Zaqueu bancou lá o negócio. Certo? A Bíblia não diz se a mulher dele reclamou, se os filhos dele foram agora para a escola pública. A Bíblia não conta. Conta, Vladimir. A Bíblia não conta. A mulher dele agora não pode mais naquele shopping. Eles mudaram de casa. Entendeu? Mudaram de casa, não estão mais naquele casão, naquela mansão, num grande bairro, de uma área específica, de um município qualquer, né? E agora, tá certo? Porque quando envolve só o indivíduo, a gente tem mania de achar que não envolve só o indivíduo. Só que se envolve uma galera toda aí. Eu queria falar sobre isso, JR, é o seguinte, eu tenho adotado um princípio. Se a situação é particular, você deve tratar no particular, você e Deus. E se você entende que, independente de alguém saber ou não do seu erro, do seu pecado, você deve ir lá fazer uma reparação, vai e faça, mas é particular. Se a situação é pública, não importa se ela é pública para uma família, para um contexto, para uma comunidade, a reparação tem que ser pública. Eu entendo que esse é o princípio, ou seja, é no particular, trate no particular. Alcançou alguma notoriedade, por exemplo, eu falei mal de um irmão e alguém soube disso, aquele irmão soube, eu preciso ir a esse irmão, porque tornou-se público a partir daquele contexto. Agora, o fato é que nós estamos abandonando, na minha leitura, isso é uma percepção, e eu não sei se os irmãos congregam dessa mesma perspectiva, mas o fato é que nós estamos abandonando os princípios bíblicos e os submetendo às novas legislações, aos novos métodos da sociedade. Eu vou dar um exemplo claro. Eu tive a oportunidade, e eu entendo que foi um privilégio de Deus, conheci uma das pessoas que participou há muitos anos atrás daquela infeliz, mas famosa, conhecida chacina da Candelária. E por uma ocasião da vida, da circunstância,
eu conheci um dos policiais que participou daquela situação e ele me contou todo o contexto. E ele disse o seguinte, que naquele processo que aconteceu, aquela chacina, ele estava frequentando uma igreja e estava num processo de conversão. Então, depois que ocorreu aquelas investigações, todo o processo, ele não foi alcançado pela investigação, mas ele se sentiu profundamente culpado em virtude do processo divino que estava acontecendo com ele. Então, ele chegou dentro daquelas instâncias da própria polícia de investigação interna e disse, olha, eu fui uma das pessoas que participei. Ele confessou o pecado, ele reconheceu o erro e pegou 204 anos de cadeia. Ele confessou por uma única razão, porque ele estava vivendo uma experiência com Deus, o poder do Evangelho. Pegou 204 anos, aí acontece o que a senhora disse. E na prisão, por bom comportamento, atenuantes e uma série de situações, ele cumpriu lá, não sei, 20, 30 anos e foi solto. Entrou para o seminário, se tornou missionário e está fazendo a obra de Deus no mundo. Ele reconhece a enormidade do dano que ele causou, ou do qual ele foi parte, não importa se um pouquinho ou se muito, mas no processo da conversão foi-se legitimado a palavra de Deus, que é aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então o problema que acontece hoje é que eu quero, por amor àquele irmão, receber o pecado dele como, não, tem que dizer, eu já tive, eu não queria, mas eu vou pontuar rapidamente, Jota. Dizer o seguinte, eu já neguei vários casamentos, fazer casamentos. Ah, não, pastor, só quero sua... Não, casamento não é só dar uma bênção. Casamento, só quero uma oraçãozinha. Casamento é muito mais do que isso. Casamento é muito sério. E porque a gente não valoriza esses princípios, de uma maneira geral, a gente vem permitindo que esses novos contextos se tornem padrão na igreja. Esse testemunho que o pastor acabou de compartilhar conosco ilustra a essência do evangelho. Essa pessoa que ele contou, embora fisicamente preso, estava com a sua alma livre, estava liberto. Porque esse processo de reparação de danos, esse caminho do perdão, do pedir perdão, de você se humilhar mesmo, reconhecendo o seu erro, é um processo que é doloroso, é difícil, mas é um processo libertador. Te liberta emocionalmente, te liberta espiritualmente, você rompe com as amarras, né, que estão ali aprisionando a sua alma. Então vale a pena, é difícil, mas vale a pena. Muito bem, minha gente, vale lembrar uma coisa que é fundamental para o nosso entendimento à luz desses exemplos que nós ouvimos agora, que Zaqueu só fez o que fez porque Jesus entrou na vida dele. Amém. Sem Jesus não tem jeito. Com Jesus é diferente. Então, é exatamente por conta dele e por causa dele que cada um de nós pode reconhecer o seu erro, buscar essas reparações em Deus. E da mesma forma que Deus age no indivíduo, Deus vai agir naquele indivíduo, Deus vai agir no outro indivíduo. E é muito importante que você leve tudo isso em consideração diante de Deus, em nome de Jesus. Amém. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Fale com 93 pelo WhatsApp, 96803-8319. 96803-8319. Pastores aniversariantes do dia de ontem, domingo e do dia de hoje. Tem pastor aí fazendo aniversário. Pastora, manda aqui pra mim no Debate 93, daqui a pouquinho no final do programa, nós vamos comentar aqui, apresentando os nomes, vamos orar pelos pastores e pelas suas igrejas, mas tem que mandar rapidinho, tá bom? Pelo nosso WhatsApp, 96803-8319, 96803-8319. Guilherme, me diga uma coisa, o senhor está aqui com a gente há quanto tempo já? Há 5 anos. 5 anos. Primeiro dia que o senhor entrou, o senhor ficou ali, ó, naquele microfone que está ali, e o senhor falou, aí logo que o senhor entrou, falou a sua primeira fala, eu falei que o senhor tinha jeito de locutor. É verdade. Lembra disso? Lembro. Então eu quero pedir que o senhor leia a segunda notinha de hoje aí, então, pra gente comentar. Deixa eu dar um jeito na voz aqui. A inglesa Paige Hunter tem 18 anos e teve uma atitude que está sendo considerada muito madura para a sua idade. Escreveu bilhetes com mensagens edificantes dirigidas a pessoas que estivessem querendo se suicidar.
Paige espalhou os recados na ponte, aí complica, né? Como é que Qual é, o nome da ponte? Wearmouth. Não, peraí. Não é assim. Não pode ter ajuda. E segundo a polícia local... Qual é o nome da ponte? Eu tô preocupado com a ponte. Wearmouth. Qual é? Wearmouth. É inglês, né? E segundo... Não, eu até pensei nisso. Só que, por exemplo, o Paige Hunter eu até me saí bem. Né? Saiu. Aí eu falei. É que a pronúncia não é bem essa. Entendeu? A pronúncia. O pastor. Quando chegou. Marcelo tá falante, né? Tá falante. Você tem que falar no microfone, Marcelo. Não, Obrigado, vai pro microfone, Marcela. ninguém escuta você assim de longe. Aí fica lá, daqui a pouco alguém me fala, se o microfone da Marcela tá baixo, não tá no microfone. Marcela, eu percebi a maldade. Eu estou falando que quando o JR lembrou de fato, há 5 anos atrás, quando o senhor estava sentado ali mesmo. Exatamente. Realmente. Agora que eu falei, você tá lembrando, né? Claro que não, eu tenho a memória boa, eu lembro disso. Claro. Sei. Eu lembro e o pastor, inclusive, trabalhou com rádio. É verdade, verdade. Viu como é que a minha memória Com é o boa? pai dele. Com meu pai, pastor Pregando na Gerson rádio. Costa. Isso. Obrigada, JR Vargas. Aí, ele só fez isso, pastor, que depois ele dá aquela olhadinha pra mim e ri. Eu percebi. Mas eu olhei e ri. Queria. Eu olhei e ri, por acaso? No Rio, não? Não. Não. Mas olha só, eu achei que eu ia me sair bem. Eu aí no peito, não calculei. o senhor deu uma segurada quando chegou na Hunter também ponte. tal. Quando chegou na ponte, complicou. Pastor Guilherme. Sou corajoso, sou Vê corajoso. se ele pediu pro pastor Samuel ler. Porque domina bem o inglês, é verdade, verdade. Ô, Marcela Bassa, é o seguinte, eu quis homenagear o pastor Guilherme. Sim, E você tá transformando essa homenagem numa zoeira da minha parte. Já pensou? Você tá achando que eu tava zoando o pastor Guilherme? Agora é a única palavra, viu? Você é uma pessoa que nem zoa ninguém. É isso aí. Eu queria depois que o pastor Samuel desse um reforço na pronúncia da ponte. Da inglesa. Olha lá. Eu acho que não foi bem essa aí não, entendeu? Não. Mas enfim, vamos pra certo. frente, vamos lá. Recados na ponte, qual é a ponte? Perguntou pra quem agora? Esqueceu? Pastor Samuel, Já esqueceu, Samuel. pastor Guilherme? Fala aí, pastor, Wearmouth, sei lá, complicou, o inglês complicou. Lá na ponte. Vamos passar uma ponte do outro lado da ponte. Lá na ponte. Vai, pastor Guilherme, conta a história. Segundo a polícia local, a menina já ajudou a salvar a vida de pelo menos 6 pessoas. Uau. A estudante recebeu dos policiais um prêmio em reconhecimento à sua ação positiva que está ajudando a prevenir o suicídio. Palavras que são capazes de levar o amor de Deus a um coração vazio de esperança. Você já recebeu palavras assim? O Salmo 9:9 diz: o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Como mostrar esta verdade a corações aflitos e necessitados de consolo? Sensacional. Obrigado. Leitura maravilhosa. Exane, me fala uma coisa, a importância desses bilhetes, né, que a pessoa, o ouvinte entendeu, nós falamos muito aqui, mas a pessoa é uma ponte onde muitas pessoas se suicidam e essa menina, uma adolescente, uma jovem, 18 anos, jovem, né? Para mulher, então, jovem. E ela foi reconhecida exatamente pelo fato de colocar bilhete no lugar. Qual a importância de um bilhete como esse na hora em que uma pessoa está tentando contra a própria vida? Na verdade, um bilhete como esse, né, traz para a pessoa a menção de que ela é amada de alguma forma, né? O reconhecimento de algum tipo de amor na vida dela, de que alguém se importou com ela. E uma das necessidades básicas que o ser humano tem é a necessidade de ser amado, de ser reconhecido. E na maioria das vezes, se não todas, todas as pessoas que recorrem ao suicídio, certamente recorrem ao suicídio pela falta desse amor, né? E esses bilhetes, eles têm o poder, talvez, de trazer para essa pessoa o entendimento que, de alguma maneira, ela é importante, né? De que, de alguma maneira, alguém mesmo que desconhecida se importou com ela. E a gente trabalha muito dentro do coaching, né, o conceito de palavras de afirmação, que não tem a ver com palavras positivas, nada disso. Tem a ver com palavras que afirmam coisas boas sobre os outros. Porque somos seres com coisas boas e coisas ruins. Mas na maioria das vezes a gente vê que crianças crescem baseadas em palavras negativas, palavras ruins, né, palavras de destruição. E a gente precisa inserir isso no nosso vocabulário, inserir isso na nossa vida, de fato, como um estilo de vida. E eu acredito que o efeito desses bilhetes sobre essas pessoas que o encontraram foi de pensar, alguém se importou comigo nesse mundo. E isso pode fazer toda a diferença para alguém que está pensando em tirar a vida. Concordo, companheiro? Sim, em gênero, número e grau.
é preocupante, né? Eu sou de 79 para cá. E a gente fica ouvindo esse tema suicídio, parece que é uma onda crescente e global. Nos últimos, 10, 15 anos, você não ouve isso apenas em um país, ou você não consegue estabelecer um paralelo. Não, tem muito suicídio na área onde é mais carente, onde é mais pobre. Você não consegue, eu pelo menos não consigo traçar esses paralelos. Você ouve isso na periferia, você ouve isso numa comunidade pobre, numa favela, você ouve isso num país com IDH elevadíssimo. Você ouve isso no Japão, você ouve sobre isso na Noruega, você ouve sobre isso no Reino Unido, na Inglaterra. Então, me parece que isso é uma onda de fato global, isso alcança a arte, você vê telas sobre isso, você vê músicas sobre isso, poemas, livros, seriados sobre isso, como se fosse uma coisa das mais românticas e bonitas do mundo. Tem um seriado numa grande empresa produtora de conteúdo que é um fenômeno global. O seriado justamente isso, é contando por que aquele personagem se matou. E tem os argumentos mais bonitos, interessantes, pintados, coloridos possíveis. Então, nesse contexto, como bem colocou aqui a doutora Exane, se você consegue encontrar uma voz que não faz coro com isso, mas muito pelo contrário, ela se contrapõe a isso, dizendo, não, você tem valor, você é especial para alguém. Há uma frase que eu não sei a quem ela é atribuída, mas ela diz que você tem tanto valor a ponto de, se você faltar, se você morrer, não há ninguém que não sentiria a sua falta. Ou seja, há pelo menos alguém com certeza que daria falta se você não estivesse presente. Essa questão de você dizer para alguém, no caso dessa querida inglesa aqui, dizendo até para desconhecidos, talvez eu não te conheça, talvez eu não conheça a sua história, seus motivos, mas tenha certeza que há alguém que se preocupa com você, que vê valor em você. E é interessante quando a gente vê isso aqui, que uma pessoa, ela vai lá, ela não conhece a pessoa, mas ela se importa com esse alguém, sem nem conhecer, saber quem é que vai estar lá. Um ouvinte fala aqui de um filme em que o menino faz cartas para algumas pessoas e que faz toda a diferença na vida das pessoas. Conta aqui o ouvinte, ou seja, alguma coisa que você possa fazer. Com certeza. Pode amenizar a dor e o sofrimento de alguém e impedir que uma pessoa faça isso. Agora eu vou fazer um contraponto rapidinho, que é o seguinte: alguns ouvintes estão dizendo o seguinte, nós fizemos tudo, uma delas, tudo pelo nosso pai, mas ainda assim ele se suicidou. Então, o contraponto é nem sempre dá resultado isso. Verdade. Não é porque você não fez o bilhetinho ou não escreveu a carta que a pessoa acabou com a própria vida. Não é isso. Essas coisas podem não estar conectadas, para não criar um assunto da culpa. Sim. O que nós estamos falando aqui é que a gente pode trabalhar, inclusive você, ouvinte, pode ter uma palavra boa para compartilhar com algumas pessoas do seu relacionamento. Agora, não pode ter aquele sentimento de culpa, porque realmente a pessoa que faz isso, ela toma uma decisão. JR, eu tive a oportunidade de, há um pouco mais de 2 anos atrás, de estar na Coreia do Sul. E é sabido, é conhecido que os jovens asiáticos, eles têm uma cultura de cobrança pessoal muito intensificada, sobretudo no que tange a formação, a graduação. E muitos jovens, quando não obtêm sucesso no vestibular ou em alguma formação, muitos deles são levados à depressão e alguns ao suicídio. Então isso foi reconhecido como um problema de saúde pública e o próprio governo e as ações públicas se mobilizaram para responder a isso. Então, no equivalente ao Enem, por exemplo, lá, os aeroportos, naquele período da prova, não existem voos, a polícia roda ao redor dos quarteirões da instituição onde recebe a prova para ver se tem algum aluno atrasado para poder chegar. Mas há uma coisa muito interessante que a própria população entendeu que poderia fazer. Os jovens se mobilizam e vão para a porta da faculdade ou para a porta da instituição que eles fazem a prova e ficam encorajando, dizendo, nós no ano passado estávamos aqui e nós conseguimos. Outros diziam, nós perdemos 2, mas nós não desistimos, você também não. Então, essa mudança de postura gerou uma mudança da autoestima,
né? E eu creio, então, que qualquer iniciativa que ressalte o valor da pessoa nas 5 linguagens do amor, no caso das palavras de afirmação, mas às vezes é um presente, às vezes ela se sentir percebida. É muito comum, houve um tempo em nossa igreja lá em Maricá, em que as pessoas diziam assim para mim, uns 2 ou 3 anos atrás, pastor, a igreja cresceu muito, a gente entra aqui e a gente não é percebido. A gente entrou aqui, saiu daqui e não recebeu um abraço. Então nós percebemos que precisávamos mudar e a gente reconectou a igreja, reposicionou para entender isso. Às vezes a pessoa vai ali, não é pelo sermão, o sermão é uma bênção, o louvor é maravilhoso, a oração, mas ela quer se sentir parte de um todo, parte de uma família, parte de uma comunidade. Quando você entende que fracassou, mas que está conectado com alguém, que alguém vai perceber a sua ausência, que a sua vida tem um sentido maior do que a você mesmo, você ganha uma sobrevida e deseja, né? Desiste de suicidar-se ou de ter dano à própria vida. Olha, eu acredito que as palavras têm poder. Isso não tem nada a ver com confissão positiva. Eu estou dizendo o seguinte, as palavras exercem uma influência. Com palavras, nós podemos entristecer alguém, gerar tristeza. Com palavras, a gente pode alegrar alguém. Com palavras, a gente pode gerar choro ou gerar sorrisos. Então, as palavras exercem uma influência. Então, nós temos sempre que optar por palavras positivas, que elevem a autoestima das pessoas. Vamos evitar as palavras destrutivas, as palavras que jogam as pessoas para baixo. Nós precisamos ter esse cuidado. Agora, como o JR fez um contraponto, né, infelizmente, alguns casos não vai trazer resultados, porque a pessoa já decidiu, né, o suicídio, às vezes a pessoa está num alto índice de depressão, lá num nível de depressão muito grande. Então, nem sempre mas o que depender de nós, vamos fazer a nossa parte. Vamos aproveitar agora, gente, para desafiar os nossos ouvintes a compartilhar um pouco mais de palavras boas. Eu tenho dito isso aqui já há algum tempo. Palavra boa, gente, palavra boa. Dá uma palavra boa. Você está usando a internet aí de uma forma que você faz uma análise. Os últimos textos hoje, as últimas postagens que você fez. Faz um teste aí dos últimos 30 dias. O que você fez? Às vezes você faz uma coisa com a intenção de provocar alguém, tá arrumando uma briga com alguém, adora falar mal da vida dos outros, ou entrar num tema polêmico, com agressividade. Enfim, é necessário que a gente tenha, da parte de Deus, a habilidade, Deus nos dá, para trabalhar um pouco melhor a nossa fala, também a nossa escrita, o nosso texto. Diga coisas que vão abençoar a vida dos outros e observe as pessoas, olhe para o lado, veja as pessoas que estão ali, aqui, e com a graça de Deus nós chegaremos a um lugar onde nós vamos abençoar. Isso não quer dizer que isso vai acabar. Isso é uma luta contínua, e que todos nós devemos estar absolutamente envolvidos, inseridos, esperando em Deus que haja uma transformação. Estamos juntos no Debate 93. Olha, eu vi um vídeo, não sei se vocês viram isso aqui, se vocês acompanharam, tem alguma informação a mais, enfim, a informação que eu tenho, eu vou compartilhar aqui. No último sábado, os Arcos da Lapa, foi feito um evento lá, não importa sobre quem, porque essa pessoa, o quem aqui, não é responsável pelo que as pessoas falam. Sim. Houve uma manifestação contra a prisão do ex-presidente Lula, e durante o festival ocorreu uma manifestação em que um dos manifestantes dizia, vou abrir aspas aqui com muito respeito, pedindo perdão aos nossos ouvintes que poderão ficar assustados. O camarada lá dizia, Jesus é travesti. E depois ele insistia, sim, Jesus é transexual. Depois ele insistia, Jesus é bicha, sim. Então, tô lendo aqui entre aspas, eu não sei, quem é a pessoa? Tem o nome da pessoa? Eu não sei o nome da pessoa. Vocês viram o vídeo? Não vi. Não viu? Nenhum de vocês viu? Não tive o desprazer. Então, esse é um vídeo que tá aí, o Twitter tá espalhando isso aí, e a notícia que a gente tem é que isso faz parte desse, volto a dizer, isso não tem nada a ver com o presidente Lula. Não, claro que... Antes que alguém diga, tá falando presidente Lula, tem nada a ver. O festival lá, o pessoal falando para ficar livre, isso é uma responsabilidade deles e a responsabilidade de quem fala. O fato é que esse indivíduo trouxe essas falas dentro do festival. Por isso que eu estou excluindo o festival disso aí. Ou seja, o festival não está conectado à fala desse indivíduo, penso eu. Se tiver também, o cara vai ter que assumir diante de Deus. Mas esse tipo de fala agressiva produz também nos outros uma reação agressiva. Verdade. E a gente não pode entrar na mesma pilha, porque às vezes a pessoa tem que perceber que isso pode ser uma armadilha. Você entra na pilha, bate e a coisa fica num tamanho maior ainda.
Por outro lado, ficar em silêncio, de alguma forma, pode parecer que não nos afeta isso. Eu queria ouvi-los sobre esse assunto, a opinião dos nossos debatedores. Em primeiro lugar, eu peço a Deus que essa pessoa que teve esse ato seja alcançada pela misericórdia e pela graça do Senhor. Né? Em segundo lugar, como cidadão brasileiro, eu quero lembrar as pessoas que vilipendiar símbolos religiosos, crenças, é crime. Previsto no Código Penal. Deveria ser. Né? Não é, no texto é, agora na prática a gente não está vendo a justiça há muito tempo. Há muito tempo, né? Infelizmente nós estamos vivendo no Brasil um clima de confronto entre o movimento LGBT em relação a nós evangélicos, a nós cristãos de uma forma geral, e isso é muito perigoso, e eu gostaria de ver uma atuação da justiça, uma atuação um pouco mais incisiva, um pouco mais enérgica, porque a minoria que às vezes exige respeito a eles, não respeitam a maioria, e isso é muito complicado. E eu estou querendo saber onde estão os juízes, onde está a justiça desse país para colocar aqui um posicionamento mais firme. JR, isso é um absurdo. Se é um pastor entre tantos conhecidos que nós temos que se posicionam publicamente nas suas mídias sociais, automaticamente já está sendo chamado de homofóbico, de agressivo, violento, enfim. Então existem, hoje a gente está vivendo esse clima, como disse o pastor Guilherme, de absoluta hostilidade contra os princípios de Deus. Existem as minorias hoje, elas alcançaram dentro da opinião pública um espaço porque há um interesse em virtude do crescimento do evangelho, da exposição pública do evangelho via mídias sociais, via crescimento de igreja, via padrões que mudaram, enfim, uma série de cenários que apontam o crescimento cristão. E isso não interessa a setores da opinião pública, a setores da televisão, da imprensa, e obviamente eles estão dando voz e vez a gente que não contribuiu com nada, quem é esse cara aqui, o que ele contribuiu, o que ele fez, entendeu? Então isso aqui usar, como muito bem colocado pelo JR, usar de um evento que tinha uma finalidade, que tinha um propósito, que tinha mídia, naturalmente por conta daquela situação, para poder gerar mídia sobre si mesmo e gerar, a partir da polêmica, né, ele ter esse espaço. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque infelizmente as leis não são imparciais, as leis não são para toda, né, a população de uma maneira igual, e a gente vem sofrendo esse tipo de constrangimento público sem nenhuma posição das autoridades que deveriam se posicionar com clareza sobre isso. Eu recebi aqui um outro vídeo que vem de Garanhuns, segundo a informação que me deram aqui, de Garanhuns, e o indivíduo que parece o mesmo, eu não sei quem é, mas ele leva a multidão a repetir e Jesus é travesti. Basicamente, nos nossos eventos da 93 FM, do Grupo MK, em grandes eventos, as pessoas gritam rei, 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 Jesus é o nosso rei. Há uma na mesma linha, o mesmo estilo, só que para posicionar Jesus dessa forma. Evidentemente, nós precisamos identificar aquilo que Cristo disse quando ele estava sendo crucificado: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. As imagens mostram a multidão repetindo, e claramente é um evento voltado para um determinado público. Todos nós queremos ser respeitados, todos nós. Sem dúvida. E é necessário que para se receber o respeito, que haja também o respeito sendo oferecido. Sempre quando esse assunto vem, várias pessoas elas associam a questões políticas. Eu estou repetindo isso aqui, eu quero dissociar de questões políticas aqui, porque a gente tem que aprender a olhar o assunto como ele é. E a gente precisa entender que de fato há uma agenda, há um objetivo, não pode ser ingênuo, não faz parte, tem muitas ramificações, existem muitas conexões. Entretanto, é fundamental que nós venhamos a nos posicionar. Eu acho que é um desrespeito,
É uma forma jocosa de tratar o nome de Jesus, um nome que está acima de todo e qualquer nome. A pessoa que faz isso, eu peço, vou repetir, Pai, perdoa-os que eles não sabem o que fazem. A multidão repete, mas o indivíduo que faz isso e que faz isso repetidas vezes, ele tem um objetivo. Exatamente. Isso é uma bandeira. Exatamente. Isso é uma bandeira. Não apenas esse vídeo que você citou, JR, mas parece que tem um vídeo também de uma cantora, né, se não me engano, a Daniela Mercury, fazendo algo semelhante a esse artista aí, e com bailarinos com roupas de freira, né, no seu corpo de balé, num determinado show, e ela como porta-voz citando frases bastante semelhantes a essa que você está dizendo aqui agora. Não sejamos inocentes. Essa hostilidade alimenta interesses econômicos, políticos e eleitorais. A multidão pode até estar indo no embalo, mas quem está incitando isso tem interesses muito claros por trás. E eu acho que a gente sempre viveu isso dentro de um formato diferente em outros tempos, né? Sempre há alguma associação de Jesus com aquilo que vai causar, de alguma forma, um constrangimento para nós, um incômodo absurdo sobre nós que cremos no senhorio de Cristo, mas é uma discussão que eu acho que não vem só de agora, e eu acredito que isso vai se tornar cada vez mais intenso, porque a gente sabe que os tempos vão ficar piores. E a gente precisa abrir essa discussão, né? A gente precisa abrir a discussão de como a gente vai lidar com isso. Porque, com certeza, não é uma atuação sem fins. Eles atuam com um fim determinado. E a gente precisa abrir uma discussão para que a gente possa, não de uma maneira redundante, lidar com essa situação, mas de uma maneira efetiva, dentro daquilo que a gente acredita. Eu acho muito difícil tentar desassociar isso de um movimento político, porque isso nasce em um movimento político. A questão de você estabelecer, de você alimentar, fomentar justamente o ódio entre as classes, o ódio entre os grupos na sociedade. Quer dizer, para que eu tenha um espaço, para que eu tenha uma voz, para que eu tenha a chance de alcançar um objetivo, aí sim eu preciso congregar uma massa, munidos de argumentos, e daí eu me contraponho a um outro grupo. Eu ganho o espaço que eu preciso, mesmo que eu tenha... E tem que lembrar, a gente vive numa democracia onde a política está baseada num sistema de representatividade. Então, você faz uma pesquisa, descobre quanto você tem na sociedade, você vai descobrir que um número muito pequeno percentualmente tem uma voz muito maior do que deveria. Por quê? Por conta desse quadro político do momento que nós vivemos. Eu quero lembrar aos nossos ouvintes que num evento de massa as pessoas podem ser manipuladas. Eu volto a dizer isso, porque eu tenho muito receio que um evento como esse, a pessoa, tinham lá, não sei quantas mil pessoas lá, 10 mil pessoas, 100 mil pessoas, sei lá quantas mil pessoas. Aí a pessoa vai dizer, 10 mil pessoas gritaram isso assim, insensado. Evento de massa é muito, muito sério. E existem pessoas que vão fazer imagens, vão reproduzir isso. Existe uma peça de teatro que trata sobre esse assunto. Segundo os ouvintes, eu não sei, não deu tempo de apurar, a equipe está atrás disso aqui, isso pago pelo dinheiro público. Naturalmente. Sim, não tem a menor dúvida. Em muitos casos, a proposta é apresentada e a lei Rouanet, ela atende a essas necessidades que estão aí. É necessário que nós tenhamos respeito. Aqui, nesta mesa, diversas vezes, debatedores reafirmaram: cristãos evangélicos não devem destruir ambientes religiosos diferentes. Verdade. Diversas vezes eu ouvi: não se pode apedrejar a menina que usa a roupa da religião X. É tão crime quanto. Não se pode agir assim. Nosso posicionamento aqui, dos debatedores que são livres, podem falar coisa diferente, cada um é responsável pelo que fala, cada um já sabe, já se posicionou em relação a esses temas. O que nós estamos dizendo aqui, ouvinte, que para nós é uma agressão. Para nós é uma agressão. Mas a gente não deve responder uma agressão com outra agressão. Nós temos que ter sabedoria. A gente tem que ter firmeza, e eu quero encorajar as pessoas que têm suas redes, enfim, que assumam os seus papéis em relação a isso, que definam os seus posicionamentos em relação a esse tema. Evidentemente, eu acabei de falar que a gente tem que entregar palavra boa. Pode ser que muitas pessoas que estão dentro dessas organizações, elas mesmas não aceitem isso.
às vezes porque os pais são cristãos de qualquer linha, e disse, olha, eu estou ofendendo meu pai ou a minha avó, eu preciso respeitar. E o que está sendo dito aqui é que essas pessoas estão desrespeitando. E qualquer pessoa que se posicione contra vai se dizer a respeito dela que ela está sendo homofóbica. Nós temos direito à opinião. Nós temos direito a uma fala. Sim. Não há nenhum encorajamento aqui para ir para a porta do teatro e criar algum tipo de ação. É preciso ter respeito por essas coisas, mas é necessário que vocês também, que esse grupo nos respeite. Que essas pessoas respeitem as outras que pensam de forma diferente. Nós não podemos aceitar passivamente esse tipo de coisa. Não é isso que está sendo, isso não está sendo feito de forma ingênua. Existe uma agenda, existe um objetivo e existe um alvo. E pela graça de Deus, o Senhor há de nos dar a todos nós sabedoria para lidar com esse assunto. E sobretudo, ouvinte, eu quero pedir a você uma coisa. Vamos orar. Vamos orar. Sabe por quê? Porque a graça de Deus ela é irresistível. Se Deus quiser atingir alguém, é como se fosse um raio. A pessoa pode estar contra, como Saulo de Tarso estava. Mas quando Deus agiu na vida dele, não teve conversa. A ação de Deus foi extraordinária, ele foi transformado pela graça de Deus. Nós falamos aqui de Zaqueu. Zaqueu não foi à igreja, levantou a mão. O pessoal diz aí que Zaqueu estava interessado em ver Jesus, por isso que ele subiu na árvore. Interessado em ver Jesus como um ser público. Não há nenhuma manifestação que diz, Zaqueu, coração, vou buscar o Senhor. Não, o cara subiu na árvore lá, que é uma árvore pequenininha. Foi lá, enfim. Deus olhou para ele e disse, é você, cara, é você. Então vamos orar, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós e atinja a vida de todos esses que estão envolvidos aí, seja a vida de Daniela Mercury, que foi mencionada aqui, ou na vida do cantor Johnny, eu não sei quem é, nunca vi, mas dizem que é esse camarada que está aí nessas imagens. Johnny! Venha, Johnny! O mundo acabará amanhã de manhã. Essa, pequeno jornaleiro. O mundo acabará amanhã de manhã. Hey Johnny, como você se sente? O que faria nas últimas horas? Foram avisar assim ou de repente? Você não estava preparado. Passou a vida juntando riquezas. Alguém já lhe disse? Pode comer 20 pratos por dia. Ninguém pode dormir em 20 camas numa noite. Tanta gente passando fome, a justiça pede sua cabeça. Extra, 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 extra. O mundo acabará amanhã de manhã. Extra, 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 extra. O mundo acabará amanhã de manhã. Notícias que trago, Johnny. Prepare seu caminho. Que aproveita ter o mundo inteiro e perder sua alma. O que daria um homem em troca de sua alma? Já é tempo de olhar pra dentro, ser muito mais que ter. Ninguém pode comer 20 pratos por dia. Ninguém pode dormir em 20 camas numa noite. Tanta gente passando fome, a justiça pede sua cabeça. Extra, 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 extra. O mundo acabará amanhã de manhã. Extra, 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 extra. O mundo acabará amanhã de manhã. Essa noite pedirão sua alma louco. Pobre Johnny nem sabe que tem uma alma.
Relembrando aqui o Cats Barneia, tempo bom, hein? Final dos anos 80, começo dos anos 90, os pastores aqui todos já no ministério, a Exane criancinha ainda, brincando de amarelinha. Muito obrigado a vocês, ouvintes amados, participando conosco aqui do nosso debate 93 de hoje. Nós agradecemos aqui aos nossos ilustres debatedores. Pastor Samuel Soares, obrigado, um abraço. Muito obrigado mais uma vez estar de volta. Um tempo muito especial, muito precioso. Quero desejar a você que nos acompanhou até aqui no debate, que você tenha uma segunda-feira abençoada e uma semana de vitória. Deus te abençoe, meu irmão. Maravilha. Exane Alves, obrigado, um abraço. Obrigada, JR. Sempre bom estar aqui, sempre bom a gente poder trazer temas que podem transformar a vida das pessoas que estão ouvindo a gente agora, né? E que a gente possa se lembrar sempre de que a gente precisa semear boas palavras. Encher esse mundo com palavras de amor, com palavras que possam fazer a diferença, possam ressuscitar vidas que estão andando por aí mortas. Então que fique a mensagem para nós. Obrigada. Pastor Vladimir Castro, obrigado, um abraço. JR, um abraço enorme, prazer estar aqui de novo. Eu queria deixar um abração aqui de uma turma que durante aqui o debate mandou, o pastor Moisés, a família Quinupe, o diácono Eli. E quero dizer que tem gente lá em Moscou ouvindo a 93, em Milão, na Itália, né, ouvindo 93. E quero mandar um abraço especial ao Klemer, missionário indígena, a Gabi, missionária paraguaia, minha família especial, minha filhinha Bi, que chegou agora da Rússia fazendo missões pela Jocum. Deus abençoe a todos os ouvintes, foi um enorme prazer estar aqui. Obrigado, querido pastor Guilherme Costa, obrigado, um abraço. Obrigado, JR, mandar um grande abraço, meu amigo pastor Zenóbio Fonseca, da Comunidade Livre em Niterói. Tive o privilégio de pregar lá no 2º aniversário da igreja. Mandar um abraço aos membros da Igreja Metodista Wesleyana em Parque Nazaré. No final do mês agora, dia 26 de agosto, vamos ter a alegria de receber Marcela Bastos pregando lá na nossa igreja, com muita alegria. Que Deus abençoe a todos, é sempre uma alegria, um prazer estar aqui no Debate 93. Maravilha, parabéns aqui ao pastor José Antônio da Primeira Igreja Batista de Bento Ribeiro, tá fazendo aniversário hoje. Também o pastor Valmir Francisco, aliás ontem, pastor Valmir Francisco da Assembleia de Deus Monte Oreb, em Parque São Vicente, aniversariante do dia de ontem. E hoje, pastor Márcio Alexandre de Brito, da Igreja Evangélica Manancial Ministério de Oração em Campo Grande, a pastora Cláudia Soares da Assembleia de Deus em São Gonçalo, para esse povo querido e abençoado, essas igrejas amáveis e amadas, pastores, o nosso carinho, o nosso abraço e gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. Nós vamos orar juntos, pastor Samuel vai orar com a gente, nós vamos orar por esses pastores e por essas igrejas, nós vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Quero pedir especialmente a você, ouvinte, que ao orar lembre-se do meu tio querido Adivaldo em suas orações, para que Deus o restaure completamente. Nós vamos orar pela vida dos nossos queridos e amados ouvintes que nos acompanham, cada um vivendo uma história e uma luta bastante grande. Vamos orar pelo último assunto que nós conversamos aqui agora. Nós vamos orar para que Deus abençoe essas pessoas. Quero repetir a frase de Jesus: difícil. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Vamos orar por aqueles que estão vivendo lutas tão grandes e intensas, lembrando com saudade de alguém que atentou contra a própria vida, e por você que tem ouvido vozes no seu ouvido, não literalmente, mas quantas vezes você escuta alguém dizendo para você: não tem mais jeito, acaba com tudo. Você não vai acabar com tudo, é nada. Quem destrói essas ações demoníacas é o Espírito Santo de Deus, e Ele está com você. Lembre-se disso. Deus nunca deixa a gente, nunca deixa a gente. Nós vamos clamar ao Senhor também por essas vidas e por todos aqueles que nos acompanham agora, em nome de Jesus. Pai nosso, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Nós uma vez mais unimos a nossa voz, unimos o nosso coração, unimos a nossa fé e invocamos o teu santo nome. Nós uma vez mais entregamos a nossa vida e te pedimos que a tua boa mão nos alcance, nos acompanhe, nos guie, nos conduza. Senhor, nós queremos fazer menção de nomes que queremos apresentar ao Senhor, pedindo e rogando a tua bênção, como o pastor José Antônio, pastor Valmir Francisco, pastor Márcio Alexander, pastora Cláudia Soares, que completaram mais um ano de vida com a tua graça, Senhor. Te pedimos que o Senhor os permita seguir ainda adiante, debaixo da tua direção, debaixo da tua bênção, e que cresçam, que floresçam, que desfrutem daquilo que o Senhor tem
de melhor, de acordo com as tuas riquezas em glória, para a vida deles, para a família de cada um deles, para seus ministérios, suas igrejas, Senhor, que o Senhor permita que sejam ainda mais abençoados e que isso resulte em glória ao teu nome. Apresentamos também aqueles que hoje precisam de uma intervenção na sua saúde, como milhares de ouvintes que hoje clamam por socorro, que clamam por cura, que clamam por transformação. Dentre eles o irmão Adivaldo, Senhor, que haja milagres sobre cada uma dessas vidas e que eles possam experimentar a tua visitação, o teu toque de virtude que toca e transforma, que haja restauração, que todos aqueles índices que os exames médicos talvez tenham apontado como muito baixos ou muito altos possam entrar agora debaixo da tua ordem em transformação, atingindo o ponto ideal, o ponto necessário para que tenham saúde restabelecida de uma maneira plena e que possam em muito pouco tempo estar de volta ao convívio da família, testemunhando da cura que o Senhor Jesus efetuou. Meu Pai, alcança também a esses que mencionamos aqui, que tem se colocado numa posição de ofender, de afetar, de agredir, de vilipendiar. Somente o Senhor pode alcançar e provocar redenção nesses corações, que eles sejam alcançados e que assim como Paulo, que assim como Zaqueu, que assim como tantos outros, possam também ter suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho e que possam se transformar naqueles que vão agora apregoar o amor, apregoar a tua graça, apregoar a transformação que só o Senhor Jesus pode oferecer. Muda e transforma e não cesse de fazer a tua obra e que isso resulte na promoção do teu reino, na promoção do Evangelho para a transformação de vidas. É assim que oramos, unidos em fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.